Adriumes, estão aí mais uma vez e hoje respondendo uma das sugestões que eu recebi esses dias pelos stories, né? Que eu fiz as perguntas de sugestões para falar. A pessoa que me colocou isso perguntou se existe uma ordem para começar a organizar uma festa, né? Se existe algum cronograma, uma ordem certa, né? Bom, eu faço sempre um cronograma. A primeira coisa que eu faço depois que eu fecho com aquele cliente é calcular o tempo que eu tenho do início do trabalho até o dia da festa. Divido isso por meses e faço um cronograma, né? Pelos meses. Claro que vai de cliente para cliente, situação para situação. Tem clientes que moram fora de Porto Alegre, por exemplo, e só vêm para cá em determinados momentos antes da festa. Então a gente tem que concentrar o número de coisas, né, de itens nessas vindas deles. Então, mas na maioria das vezes, né, o cronograma ele é meio parecido. Ele vai mudar, vai se adaptar de acordo com o tempo que a gente tem disponível até o dia do evento, né? E sim, tem coisas que tem ordem, sim, né? Tem a parte principalmente em casamento, a parte burocrática, né? A época de ver documentos no cartório, de dar entrada, de fazer curso de noivos, de dar entrada nos documentos na igreja. Isso tem períodos, tem prazos, né? Não é 6 meses, no outro é 3 meses, porque não adianta fazer antes isso, né? E também tem prazo máximo para fazer. Não dá para ir 2 semanas antes no cartório, por exemplo, que tu não consegue fazer o casamento, precisa pelo menos 1 mês. Né? Então tem esses prazos e tem a ordem lógica, uma certa ordem lógica das coisas. Por exemplo, eu não vou fechar um orçamento de iluminação sem saber o que eu tenho que decorar. Então, a decoração, ela vem antes da iluminação, sim, né? Por quê? Porque eu tenho que saber o que eu vou iluminar. Eu vou ter tantas mesas pontuais, eu vou ter plantas, eu vou ter arranjo aéreo, eu vou ter mesas para todos os convidados. O que isso precisa ser iluminado, né? Uma outra coisa que eu também boto, que é uma das primeiras coisas que eu faço, é contratar fotógrafo e filmagem. Por quê? Porque eu acho que para tu ter o que fica do casamento, o que fica dos 15 anos, o que fica da festa, são as lembranças e as fotos e o filme. Então, esse profissional ele tem que ser muito bem escolhido, né? Porque é o que vai ficar lá no final, né? Claro que tu tem que tirar foto de uma boa decoração, de um bom bar, de uma boa mesa, mas a pessoa que vai tirar lá tem que ser bem escolhida. Então, para mim, um dos primeiros profissionais que a gente contrata é fotógrafo e filmador, né? Então, essa é uma das coisas. Tem ordem, tem um porquê das coisas acontecerem, algumas coisas acontecerem antes do que as outras, né? Lista de convidados é a primeira coisa a ser feita. Fica a dica aí. Beijo pra vocês!